É bom sorrir. Boa noite. Esta semana subimos à igreja em Castanheira do Voga para conversarmos com um filho da aldeia. Humberto Moreira, 39 anos prestes a completar, daqui a 1 mês e 10 dias, membro do movimento independente Juntos na Assembleia Municipal de Águeda e músico da centenária banda castanheirense. Humberto, boa noite. Boa noite, Jorge. Muito bem-vindo à Soberania TV. Quando é que a política te começou a dar música? Antes de mais, boa noite. Boa noite a todo o auditório da Soberania do Povo TV. É um prazer estar aqui, obviamente. E a política entrou, digamos, na veia relativamente cedo. O meu pai fez parte da Junta de Freguesia de Castanheira de Voga, num mandato compreendido entre 89 e 93, se não me falha a memória, e na altura houve uma obra de elevada relevância para a Freguesia de Castanheira de Voga, porque, se bem te lembras, Castanheira terminava num beco sem saída. E na altura houve um grande projeto que compreendia a ligação por estrada entre Castanheira de Voga e Cernada, nas ligações das freguesias de Castanheira com o Préstimo. E foi um projeto que me marcou, porque eu era criança, tinha 7, 8 anos na altura, e foi um projeto que envolveu muita gente e aquilo, o bichinho entrou logo naquela altura, porque o meu pai não dormia com aquilo, era todos os dias ver as máquinas andar para trás, para a frente, e eu sempre acompanhei o meu pai na altura muito nisso. E desde aí, a parte interventiva na sociedade, o gostar de opinar, o gostar de falar sobre os assuntos da minha terra, a parte do associativismo, tudo isso leva-nos para um patamar que muitas vezes estamos a exercer política sem saber. Portanto, como diria Aristóteles, o homem é um animal político, e mesmo que nós digamos que eu não quero saber da política, estamos a exercê-la, obviamente. Portanto, essa veia veio desde muito cedo e, pronto, obviamente, culminou agora com o movimento independente Juntos, mas acho que sempre cá esteve um bocadinho dentro de mim. Mas o percurso político ativo só agora de Sim, 2017 para cá? Eu vivi 18 anos no Porto. Fui para lá estudar em 2000 e depois fiquei por lá. E em 2016 vim, mudei novamente para Castanheira de Voga, obviamente. Achei que já não tinha mais nada a fazer no norte do país e que deveria trazer para a minha terra o know-how que adquiri lá e, obviamente, poder vir para junto dos meus, obviamente para estar mais próximo da banda, para estar mais próximo das pessoas que eu gosto, dos meus amigos de infância. Foi isso que me levou também a vir. E como é que achas que te tens saído no solfejo da política? É assim, como sabes, o movimento independente Juntos é algo novo, que veio agitar um pouco as lides políticas em Águeda. Sempre tive uma relação excelente com o enfermeiro Jorge Almeida, e antes que me perguntes como é que eu vim parar ao movimento Juntos, isso surgiu de um convite espontâneo do atual Presidente da Câmara, que obviamente na altura nem sequer vacilei, porque identifico-me com a forma dele de fazer política, com a forma dele de liderar, e as coisas foram fáceis. Foi uma conversa muito rápida, muito simples. A partir daí, as coisas fluíram com normalidade. Obviamente no início, as lides políticas pode parecer simples para quem está de fora, mas obviamente que requer aqui um período de adaptação. Portanto, o primeiro ano foi um pouco de expectativa, de ver como é que as coisas funcionavam, de entender um pouco o modus operandi, porque muitas vezes os conceitos que temos da vida empresarial, da gestão empresarial, na política, acabam por funcionar um pouco de forma diferente, os delays são outros, a contemporização, o falar, o escolher os momentos, os timings, tudo diferente. Portanto, mas no cômputo geral acho que as coisas têm corrido bem e é uma experiência que estou efetivamente a adorar. E porquê um movimento independente? Geralmente é mais fácil começar-se por um partido. É assim, o meu pai pertenceu à Junta de Freguesia pelo Partido Social Democrata. Eu não nego que sempre foi o partido que me nutriu a maior simpatia, mas nunca fui filiado em nenhum. Portanto, eu tenho um amigo que foi vereador da Câmara Municipal da Maia que ele utiliza uma expressão que para mim diz muito da vida política. Ele diz que mudou de partido para não mudar de ideias. Portanto, o movimento independente tem algumas particularidades que no seio dos partidos é difícil de nos enquadrarmos. Não temos, obviamente, uma hierarquia definida em termos de o partido diz, as bases dizem. Não, funcionamos de uma forma diferente. Temos diversas ideologias no seio do movimento, uns mais à direita, outros mais à esquerda, e temos uma forma de trabalhar que vai sendo em função do diálogo, do dia-a-dia. Temos um grupo que, digamos, não foi imposto por alguém. É um grupo que funciona de forma autónoma, em que as pessoas têm uma forma de trabalhar que se foram encaixando umas nas outras, e
tem sido muito fácil trabalhar desta forma. E hoje ainda simpatizas com o PSD ou o ingresso neste movimento independente diluiu um bocadinho essa simpatia? Sim, eu não confundo aquilo que são, digamos, ao nível local, eu identifico-me com as pessoas. Ponto final. Ao nível local, obviamente, que desde muito atrás que deixei de me identificar com o PSD por muitas coisas que se passaram. Pronto, fui perdendo aquela simpatia que nutria. Ao nível nacional, simpatizo com o Dr. Rui Rio, sempre simpatizei. Eu fui para o Porto morar a quando do primeiro mandato dele. Notei as diferenças, efetivamente, da sua forma de fazer política, mas acho que a vida política, a forma de fazer política em Portugal é demasiado, não sei que nome é que lhe de chamar, mas é muito complexa para pessoas que têm uma abordagem mais pragmática, como tem o Dr. Rui Rio. Portanto, e obviamente que ele chegou a presidente do PSD numa altura provavelmente que não será a melhor, porque o Dr. António Costa, digamos aquilo que possamos dizer, efetivamente os resultados em termos daquilo que se vê têm sido satisfatórios. Portanto, não tenho neste momento, se me perguntassem quem é que votaria para as próximas eleições legislativas entre António Costa e o Dr. Rui Rio, não tenho neste momento, não teria a decisão tomada. Teria que ouvir os dois primeiro. Nestes 2 anos e 9 meses que o mandato já leva, a tua ideia de política mudou muito ou já estavas à espera daquilo que foste encontrar? É assim, na política local, enquanto os políticos e os agentes políticos não entenderem que temos que remar todos para o mesmo lado e que a opinião sobre os políticos, que as nossas ações, vou dar um exemplo, tinha um professor que utilizava uma expressão muito engraçada, que era: nós somos todos peixinhos, estamos dentro de um aquário e estamos todos a fazer as nossas necessidades básicas para dentro dele, mas a pensarmos que somos os únicos. Estás a entender? E na política é um pouco isso. Enquanto nós entendermos, não interiorizarmos, e obviamente que isto aqui vai direto para a oposição, obviamente, que existe um resultado eleitoral. A partir do momento que existe efetivamente a legitimidade governativa que é dada pelos eleitores, a oposição tem que assumir um papel, digamos, construtivo e deixar de lado alguns pormenores, alguns detalhes e alguma forma de fazer política mais truculenta, mais quesilenta. Porquê? Porque dessa forma não conseguimos atrair ninguém para a política. Estamos a criar um clima de tal forma conturbado, uma forma de ver a política que não corresponde minimamente àquilo que é na verdade. E isso só prejudica e só afasta as pessoas daquilo que é a política. E todos nós sofremos com isso. Vemos por resultados da abstenção, vemos por tudo. Sofre um meio global, porque precisamos de pessoas válidas na política e não pessoas que tenham medo de vir para a política para não serem insultadas, para não serem enxovalhadas de forma gratuita. Obviamente que é aquilo que muitas vezes acontece e que às vezes tira um bocadinho do alento a quem anda nestas coisas. Ou seja, tu pensavas que o meio político era um bocadinho mais pacífico do que aquilo que é? Não, isso nunca me iludi, até porque eu, não estando, digamos, entranhado na política, sempre vivi o fenómeno muito de perto, tinha a perfeita noção daquilo que iria encontrar, desde o primeiro dia, obviamente. Muitos dos teus conterrâneos veem-te como um representante das freguesias mais interiores do Conselho na Assembleia Municipal. O que é que esta Câmara tem feito pelo território mais rural do Conselho? É assim, se me perguntares durante 12 anos quantas vezes vi o anterior Presidente da Câmara nas freguesias serranas, eu acho que não me lembro. Se me perguntares quantas vezes é que vejo o atual Presidente, muitas. Ou havia ali zonas que já não viam um centímetro de asfalto há muito tempo, e há outras que ainda precisam. E durante estes 4 anos já deu para fazer alguma coisa. Tivemos agora estes projetos em Blasaima, tivemos em Castanheira de Voga, tivemos os asfaltamentos foram feitos agora também na freguesia de Preste e Macieira. Portanto, existe um olhar bastante mais cuidado, até porque o atual Presidente da Câmara é um profundo conhecedor das lides serranas, até pelas raízes dele, e acho que tem outra sensibilidade para a questão das freguesias, que anteriormente não existia. Esse acho que foi o grande paradigma que, a meu ver, que mudou na liderança atual do Executivo Municipal. De qualquer forma, a frieza dos números diz-nos que a realidade da desertificação é cada vez mais evidente. Que medidas é que devem ser tomadas, na tua opinião, para estancar este êxodo rural? É assim, a questão da desertificação, nós não nos podemos esquecer, digamos, das limitações que existem ao nível do poder local para travar fenómenos tão globais como a desertificação. Não podemos esquecer disto. Se nós analisarmos os poderes que tem uma junta de freguesia e as competências que tem, evoluirmos para o patamar municipal, vamos chegar a uma conclusão que tem que existir medidas estruturantes ao nível nacional para evitar isto. Mas há coisas que não são, como é que eu te explicar,
não dá para evitar. Podes-me perguntar a mim, moraste no Porto 18 ou 20 anos, vieste para Castanheira de Voga, que diferenças é que tu encontras? A principal para mim perguntas-me a que distância é que eu estou de um hospital central. Eu demorava 5 minutos da Maia ao Hospital de São João, um hospital com todas as valências, e neste momento, se eu tiver um infarto ou qualquer coisa do género, eu nem faço a mínima ideia para que hospital é que vou. Venho a Águeda, sou para Aveiro, sou para Coimbra. Portanto, e esse tipo de soluções têm que ser criadas pelo Governo Central, e o desinvestimento continuado ao longo especialmente durante o período da Troika e pós-Troika, em que fomos completamente espoliados dos serviços que tínhamos no hospital, com a agregação das freguesias, que para mim criou aqui um maior distanciamento entre as populações, e é muito difícil gerir uma freguesia, por exemplo, como Castanheira de Voga, Castanheira de Voga, Balsai e Megadão. Já antes era, agora com a aglomeração de 3 freguesias de uma área gigantesca. Portanto, tudo isto complicou um pouco os serviços de proximidade. Antes tínhamos 3 postos de saúde a funcionar 2 ou 3 vezes por semana. Neste momento, não tens nenhum. Portanto, e este tipo de soluções não são as câmaras municipais que têm poder completo para as resolver, não. Terá que haver um plano central, do Governo Central, para resolver. E eu pergunto, qual foi a última grande obra do Governo Central feita no nosso Conselho? Talvez a Ponte do Casainho, do IC2. Não há outra, depois disso, se reparares. O posto da GNR foi feito Câmara Municipal de Águeda. As obras do hospital seriam ou serão com a participação da Câmara Municipal de Águeda. Tens uma série de investimentos que abriam ao Governo Central, que nunca foram efetuados, e estamos, obviamente, um pouco esquecidos nós e provavelmente a maior parte das cidades e vilas do tamanho de Águeda. Ou seja, estás a dizer que o problema das freguesias estarem a perder gente é do Governo Central e não é do Governo da Central, Câmara Municipal? É efetivamente dos tempos que são diferentes. Antigamente ias a uma família, tinha 5, 6 filhos. Neste momento tem nenhum ou nenhum. Vou dar um exemplo. Uma povoação com Castanheira de Voga, se tiveres o mesmo número de casas que tinhas há 40 anos, mas cada um tinha 5 filhos e agora tem um, a população diminui, forçosamente. E depois há outra questão. É que há 30 anos atrás, ou 40, muito poucos iam estudar para a universidade. Hoje vão estudar para o Porto, para Lisboa, para Coimbra, e depois ficam por lá. Abrem os horizontes, vêm, encontram um emprego e depois não voltam. Portanto, e lutar contra isto é um pouco... é difícil, obviamente. Quem vai morar para o Porto, para Lisboa ou para Coimbra, dificilmente retorna. Porque a proximidade com os serviços, a proximidade com o desenvolvimento, aquilo que procuras, é diferente. Pronto, se procurares tranquilidade, sossego... Tu és uma exceção. Não sou. Tenho outros colegas lá que aconteceu exatamente a mesma coisa. Porque nós também vamos apercebendo a qualidade de vida que se tem ao viver numa aldeia serrana. Acordar de manhã, ouvir os passarinhos, poder pegar na bicicleta, dar um passeio. Agora, na quarentena, estar um mês em Castanheira de Voga, é pacífico, completamente tranquilo. Eu não me imagino fechado um mês num T3 na Maia, não consigo. Não consigo pensar nisso. Portanto, viver na Serra tem muitas coisas boas, obviamente. Mas penso que numa fase da vida, há fases da vida em que nós não procuramos isso. E a maior parte dos jovens não procuram isso. Há ali uma fase de procura ativa de emprego, procura de novos projetos, novas oportunidades. E pronto, obviamente que não é compatível com o pensamento de muitos, mas penso que isso será invertido a curto prazo. Quem sofre com o processo de abandono, de desertificação, de desuso, é a centenária banda castanheirense que te diz muito. Problemas, por certo, agravados com esta pandemia. Sim, eu já levo 31, 32 anos de executante da banda castanheirense. Tantos quantas uvas já se fizeram. Já passaram muitos maestros, muitos dirigentes, muitas crises, mas a ausência de jovens e de crianças nunca foi tão sentida como hoje. Não, efetivamente. Mas nós em Castanheira também temos uma forma unida e uma forma abnegada de trabalhar este tipo de projetos. E com maior ou menor dificuldade temos vindo a ultrapassar ao longo dos tempos essa questão. Obviamente, enquanto que é muito fácil em Fermentelos ter 50, ou 60, ou 70 crianças na escola de música, em Castanheira não tens. Não tens 10 crianças na aldeia toda. Podes ter 20 ou 30 na freguesia. Portanto, mas nem todas vêm. Portanto, mas acho que temos dado uma excelente resposta e uma palavra muito especial ao Mário Jerónimo e aos seus colegas que eu tenho acompanhado, porque nestes períodos é que se vê quem efetivamente gosta da causa. Porque não tem sido fácil, não. Mas acho que temos dado uma resposta social e cultural à freguesia e a todo o concelho que tem sido digna de mais rasgados elogios, obviamente. E será para continuar. A banda ainda retomou os trabalhos de forma ainda transitória, ensaios de naipes, com o devido distanciamento social,
uns dias madeiras, outros percussão, outros metais, mas obviamente que se me falares em linguagem, digamos, filarmónica, a época está feita deste ano. Portanto, não sei quando é que voltaremos a ter um concerto, não faço a mínima ideia. Portanto, ninguém sabe o que é que virá aí. Portanto, custa muito trabalhar nestas condições, custa ter animação, ter motivação para pegares, no meu caso, pegar no clarinete, ir para o ensaio e tocar e não fazer a mínima ideia quando é que vou ter um concerto, quando é que vou poder aplicar aquilo que estamos ali a trabalhar. Portanto, essa é a maior dificuldade. E não deixar que neste período, neste hiato, se quebre aquela relação que existe, aquele amor à casa, que pode resfriar pela ausência de atividade da própria instituição. Penso que esse será o grande desafio. Arrancar depois de uma longa paragem, quase como um jogador de futebol quando se lesiona, depois terá que retomar aos poucos. Portanto, essa será a principal dificuldade quanto a mim. Esta pandemia deixou as bandas e a Castanheirense em particular à mercê da necessidade de beberem subsídios suplementares? Assim, existem obviamente custos fixos. Estamos a falar de custos com a escola de música, custos com a parte da direção artística, custos com eletricidade, portanto, que obviamente terão que ser acautelados, mas aí eu confio obviamente no bom senso e no que tem sido feito pela Câmara Municipal de Águeda, que obviamente, certamente, até ao abrigo dos apoios extraordinários e tudo, certamente não se esquecerá das associações das bandas e de outras que precisem, obviamente. Porque as bandas têm uma questão, para muita gente, uma banda não passa de um grupo de músicos que se junta e vem aqui ao Senhor dos Passos ou vai ao São Geraldo fazer uma posição. Mas as bandas têm um papel muito mais ativo na comunidade. Entramos com 5 ou 6 anos, mal aprendemos a ler e a escrever, temos aulas de música em turma, depois dão-nos um instrumento que vale vários milhares de euros em alguns casos. Depois entramos para a banda, começamos da última cadeirinha, vamos evoluindo, vamos crescendo, dão-nos uma farda, dão-nos tudo e no final às vezes ainda recebemos algum dinheiro pelo trabalho que desenvolvemos. Portanto, o trabalho sociocultural é profundo. Portanto, existe ali, digamos, é uma escola, é muito diferente de todo tipo de instituições. E eu acho que isso obviamente tem que ser valorado e muitas vezes não é reconhecido esse esforço às bandas. Em Águeda, felizmente, esse esforço é reconhecido. Uma palavra tem muito apreço para a União de Bandas da Águeda e uma muito especial também para o Sr. António Silva, porque para mim, seja quem seja o presidente da UBA, o Sr. António Silva para mim é e será sempre o rosto aglutinador das bandas, porque defende a causa como poucos defendem e tem sabido ao longo destes anos, conjuntamente com todos os presidentes, levar a água a bom porto e que a UBA seja hoje um fator aglutinador de todas as bandas, porque se nós pensarmos, as bandas todas juntas têm muita força. Estamos a falar de muitos sócios, muitos executantes, muita arte, muita cultura, e isso para a Águeda obviamente é indiscutivelmente uma mais-valia, portanto terá que ser apoiada e ajudada, porque obviamente é do espólio cultural daquilo que mais importante temos no nosso concelho, não tenho dúvidas. O Parque Empresarial do Casarão chegou a despertar algum entusiasmo na tentativa de revitalizar as freguesias fronteiriças daquele amplo espaço, mas a verdade é que isso está muito longe de acontecer. Concordas? É assim, eu não disponho de dados, digamos, estatísticos para isso. Não tenho grandes dúvidas que as localidades mais próximas, nomeadamente Blasaima, Póvoa e outras assim, que obviamente estão muito bem situadas junto ao Parque do Casarão e certamente há a haver, digamos, alguma coisa de boa a acontecer em termos de habitação, de tudo, serão dos primeiros beneficiados. E não tenho dúvidas que são. Obviamente que o Parque Empresarial do Casarão não é um projeto terminado, longe disso. É um projeto de longo curso, que está numa fase intermédia. Obviamente houve muitas empresas que manifestaram o interesse dos lotes, umas que abdicaram, outras que não abdicaram. Portanto, estamos numa fase, enquanto não tinha saído o estudo de impacto ambiental, estávamos ali numa altura de expectativa. Neste momento existe um investimento, uma candidatura aprovada de cerca de 2 milhões de euros para dar seguimento àquilo que é necessário. Eu confio que num curto espaço de tempo haverá uma nova evolução do parque para aquilo que todos nós esperamos e obviamente que o retorno, ninguém estava à espera que o retorno fosse algo de imediato, não. Portanto, é algo que será progressivo ao longo de décadas, portanto, e não podemos deixar de maneira alguma passar a imagem de que o Parque Empresarial do Casarão que é um projeto acabado e que não, nada disso, pelo contrário. O trabalho mais importante tem sido feito e agora dá-lhe seguimento e continuidade para que ele continue a crescer e a expandir
no sentido de tudo aquilo que nós pretendemos, obviamente. Ou seja, na tua ótica, o Parque Empresarial do Casarão nem é um projeto acabado, nem é um projeto abandonado. Nem uma coisa nem outra, obviamente. Isso aí, que fique bem claro. Já aqui afloraste superficialmente o processo de agregação de freguesias, que, por exemplo, fez com que Castanheira fosse absorvida por Blaseima. Agora, mais detalhadamente, o que é que te pareceu este processo? Assim, primeiro pareceu um processo muito atabalhoado, na altura. Acho que foi algo feito numa secretária, num gabinete, alguns lá em Lisboa. Régua e esquadro? Acho que não utilizaram régua e esquadro, foi mesmo a lápis. E que não pensaram minimamente, não houve uma preocupação, porque havia um timing muito rápido para executar aquilo, e não pensaram minimamente do impacto que isso iria ter, principalmente em freguesias mais periféricas, como a de Castanheira de Voga. Para Fermentelos não teve nenhum impacto. Agora, Castanheira, Blaseima, Magadão, Preste, Macieira de Alcoba, estamos a falar de áreas gigantescas. Portanto, é difícil de gerir, mas também, se me perguntares, uma freguesia como a Castanheira de Voga Antiga, que tinha 600 eleitores, ou se fores para o Preste, que também tem menos do que isso, é difícil tu também juntares, teres uma freguesia com uma elevada área, mas uma densidade populacional muito baixa. Portanto, é difícil de gerir, eu compreendo que seja, mas em termos de recursos humanos, é humanamente impossível que o executivo de uma junta de freguesia consiga, numa união de freguesias como aquela que eu conheço muito bem, estar em todo o local ao mesmo tempo. Não dá. Os poderes das juntas de freguesia também já são extremamente reduzidos, obviamente. Em Águeda ainda vamos tendo a Câmara Municipal com os protocolos e com a delegação de competências vai conseguindo, com as juntas, dar-lhe o apoio que elas vão necessitando. Obviamente nunca é tudo aquilo que elas pretendem, nem que precisam, mas tem-se conseguido fazer algumas coisas. Mas se me perguntas a mim, acho que foi um processo muito mal conduzido e eu, em muitos dos casos, não teria feito. A freguesia onde eu estou incluída, e eu não o teria feito. Teria continuado como estava. Subscrevias, nesta altura, a reversão desse processo? Teria que pensar, mas quase certeza que sim. Se tivesse uma gripe, que médico procuras? Que médico procuro? Queres a resposta honesta? Eu vou ao Hospital da CUF, ao Porto, onde tenho a médica que me seguiu nas cirurgias que fiz anteriormente do trato respiratório. E era ela que ligaria neste momento. Esta pergunta porque é evidente o arrastar do problema da falta do médico em Blaseima do Chão. Eu sou suspeito para falar porque eu, como estive no Porto, médico de família na Maia e continuo com médico de família na Maia. Pronto, não tenho médico de família cá. A questão de... Era aí que eu queria chegar. Eu sei. Quando perguntei se te constipasses, que médico é que procuravas? Não procurei. Sabendo que vives Sim. em Castanheira de Voga desde 2016. Sim. Provavelmente ligaria para o SNS 24 e seguiria as recomendações, obviamente, neste caso. Mas é uma situação que me preocupa imenso. Preocupa imenso por vários motivos. O primeiro é que temos uma população extremamente envelhecida. Pedires a alguém para ir da Serra de Cima a Blaseima, que não se consiga, que não tenha um meio de transporte próprio, tenha que chamar um táxi, ou ir do Avelau, é difícil. Não teres médico, pior ainda. E as pessoas neste hiato de tempo do Covid-19 parece que se esqueceram que as outras patologias, além da Covid, continuam ativas. Portanto, isso preocupa-me imenso. Preocupa-me porque foram milhares de consultas canceladas, as pessoas não têm médico de família, as receitas eram um simples e-mail para quem conseguia enviar e-mail para pedir a medicação. Portanto, eu suspeito... Muitos não conseguiam. Muitos não conseguiram. Eu suspeito que existe muita gente neste momento em situação de saúde precária e que, obviamente, terá que haver uma atenção para isto. Agora, eu penso que as sinergias para a questão de Blaseima ser resolvida têm sido imensas, e isso tem sido assunto da Assembleia Municipal. O Sr. Presidente já referiu várias vezes que tem as garantias de que não será para fechar e que a situação será resolvida. Agora é mais uma daquelas situações em que temos que acreditar na palavra das pessoas, e neste caso da RS Norte, penso eu, que é nas mãos deles que está efetivamente a resolução do problema. Porque no Conselho não é só Blaseima e Magadão, acho que é Barro também. Portanto, existem uma série de situações no mesmo género. Portanto, acho que aqui terá que haver, lá está, um pouco de vontade política também da parte de quem decide. E isso às vezes não é fácil. O Presidente da Câmara, que hoje está de parabéns, hoje, dia 7 de julho, a altura em que estamos a gravar esta grande entrevista, completa mais um aniversário, daqui o felicitamos, prometeu resolver o assunto da falta de médico em Blaseima do Chão numa semana. Mas a verdade é que já passaram 18 semanas, 18 longas semanas. Não era mais fácil que a Câmara contratasse um médico e o colocasse ao serviço da população da freguesia? Era uma solução, digamos, a talho de foice.
mas teria que ir fazer para todas as freguesias que sofressem depois do mesmo problema. Portanto, é uma situação que penso que será o último reduto. Até lá, há que explorar todas as possibilidades que existem, obviamente, porque não é essa a função das câmaras municipais. Portanto, penso que, não, por enquanto, não está nas competências da Câmara Municipal gerir as questões da saúde e dos médicos de família. Portanto, lá chegaremos, provavelmente. Mas, neste momento, não sei se seria uma solução. A Câmara Municipal de Águeda também já tem assumido outras competências que não são suas e das quais já fizeste até referência no decorrer Há uma coisa que eu te garanto. Da nossa conversa. Há uma coisa que eu te garanto, e porque enfermeiro geralmente é uma pessoa de palavra e é uma pessoa em que eu confio plenamente, tudo aquilo que estará ao alcance dele para resolver esta questão, e porque é uma pessoa da área da saúde, obviamente, tenho a certeza que ele fará. Portanto, é essa a garantia que eu tenho, e ele é uma pessoa de palavra e de verdade, portanto, confio plenamente em todos os esforços que ele tem, efetivamente, mantido na solução deste problema. Verão rima com animação. O que é que defendes para Águeda no sentido de não se deixar cair a cidade e o concelho neste tempo quente que chegou? Falas-me, obviamente, de ausência da Águeda. É assim, é por uma questão de responsabilidade. E entendo que, neste momento, tudo o que seja atrair turistas ou atrair pessoas de outras, digamos, de outras origens e de outros locais, será efetivamente evitar. E, obviamente, que é por aí que a decisão de não ter chapéus, não ter animação de rua, não se trata aqui de uma questão de preguiça, nem de má vontade, nem de, digamos, de falta de apetite do Sr. Vereador, como alguém quer fazer passar, dá trabalho, não se faz, não, nada disso. É uma questão mesmo de responsabilidade pura e dura. Eu não me acredito que alguém se sinta tranquilo com excursões, com autocarros, com muitas pessoas vindas de outras partes para aqui. Portanto, é completamente contra a natura, nesta altura, fazermos algo que seja desse âmbito. E sabes que é muito difícil nós promovermos animação, promovermos uma cidade que esteja colorida e bonita, e depois não vais, digamos, fechar as fronteiras da cidade e manter-nos aqui em isolamento para não vir ninguém de fora. Não. Penso que foi a atitude mais inteligente e, acima de tudo, responsável. E eu pactuo, obviamente, com ela e concordo a 100%. Mas preocupa-te a situação em que, por exemplo, o comércio local se encontra? Preocupa, mas eu sei que eles foram ouvidos. E eles foram, digamos, umas das vozes que não se manifestaram muito confiantes para que isso acontecesse. Porque teriam gente de outros lados a entrar nos seus estabelecimentos e manifestaram-se preocupados com isso. Isso foi dito pelo Sr. Vereador na última Assembleia. E não colocando as pessoas em risco, não causando aglomerados de pessoas, o que é que se pode fazer para dar a mão a esta gente? É assim, eu sou... É difícil encontrar soluções? Eu sou um pouco contra a subsídio-dependência. Sempre fui. Não é uma... Como é que eu te explicar? Acho que não é uma questão que resolva rigorosamente nada. E essa também, por certo, não será a competência das câmaras municipais? A medida que foi aprovada deste Câmara, ou que foi pré-aprovada na última Assembleia Municipal, de compra em Águeda, é uma medida extremamente interessante. Tem a ver com, provavelmente estarás ao corrente. Exatamente. Os 150 mil euros que são os vales disponibilizados. Para fomentar efetivamente o comércio. As pessoas irem comprar aos estabelecimentos de rua em Águeda. E penso que isso foi uma medida extremamente inteligente, extremamente oportuna, porque de alguma forma vai ajudar, tenho a certeza, a que o comércio, obviamente não vai resolver o problema, porque o impacto, e podemos avaliar por estudo que foi publicado na semana passada, do Agitag, o impacto é efetivamente grande nas contas e no comércio, na restauração. Portanto, isso não é resolvido com uma campanha de compra em Águeda, não, mas penso que ajudará a manter muitos empregos, ajudará efetivamente a que os nossos empresários não desmotivem, não desanimem, que é isso fundamental para tentarmos todos chegar ao fim desta pandemia com as mesmas energias com que começámos e que possamos abordar 2021 de uma forma bastante mais tranquila, porque eu penso que este ano vai ser a verdadeira crise e acho que ainda não chegou. E se essa medida ajudar, defendes que possa ser prolongada até ao final do ano? Sim, até porque a ideia dela não ser prolongada até ao Natal teve a ver com isso. Essa questão também foi aflorada e na altura foi perguntado ao seu vice-presidente Edson Santos porque é que a medida não iria até o Natal, foi sugerido isso. E a ideia foi, nós temos esperança que efetivamente a pandemia se autoextinga por ela e quando chegarmos ao Natal possamos ter um Natal parecido com aquele que tivemos no ano passado, novamente com muita gente nas ruas e que o comércio possa, de forma, digamos, autossustentável e com as campanhas, com a animação de cidade e com aquilo que possa vir a ser feito, que ainda não sei, não faço a minha ideia, porque obviamente neste momento ninguém pode prever isso, que se possa retomar alguma normalidade a partir de dezembro. Espero. Faltam 15 meses para o final deste mandato.
O Juntos convence que o Agitagda ganha eleições e apostará as fichas todas em 2021? Ou é preciso fazer um bocadinho mais? Sim, a Agitagda não tem nada a ver com eleições. Obviamente, a Agitagda é mais uma das muitas coisas que nos engrandece e que nos orgulha enquanto agdenses. O Agitagda já vem desde há uns anos. Obviamente que é uma imagem de marca da nossa cidade, mas não é o foco principal do trabalho dos Juntos. Eu percebo, muita da oposição tem feito enfoque numa expressão que a mim me incomoda, particularmente, que é apelidam o próprio Executivo de Comissão de Festas. Às vezes vejo por aí assim umas bocas de Facebook. Isso, obviamente, que a mim não tem nada a ver, porque se nós analisarmos o impacto do Agitagda, vemos que ele é muito mais do que uma festa ou muito mais do que um evento. O impacto que ele tem, e eu por acaso até trouxe aqui os dados, o impacto que ele tem, e há aqui 2 ou 3 vetores que para mim são muito importantes. Ao nível das associações, e o associativismo é apenas uma das faces que efetivamente beneficia muito com o Agitagda. Estamos a falar de cerca de 330 mil euros de faturação bruta das barraquinhas. Se divides isso... Por edição. Por edição. Portanto, são apoios que entram diretamente nas nossas associações por efeitos do Agitagda. Se juntares a isso... É quase um subsídio É quase um subsídio. Se juntarmos a isso, na parte da restauração, mais cerca de 3 milhões de euros. Ainda que nem todas as associações marquem presença no Não marcam, mas há um regime rotativo mais ou menos constante. Por exemplo, vou dar um exemplo, a Banda Castinheirense não esteve, o ano passado esteve, portanto, há um sorteio, as regras são conhecidas antes do jogo, portanto, os que não estão este ano, para o ano podem estar e entram... Bom, mas é preciso inscreverem-se. Obviamente, mas isso aí já acaba cada associação claro. Fazer o trabalho de sapa em casa. Portanto, vamos falar das compras de comércio local, 1.137.000 euros, temos cerca de 3 milhões na restauração, portanto, isto leva-nos ao patamar que o Agitagda não é uma festa, é um evento muito sustentável para a nossa economia local e que leva a Águeda para outros patamares. Agora, aquilo que ganha eleições é o trabalho diário de um executivo e a obra que é feita. E essa está a acontecer um pouco por todo o Conselho. Portanto, temos projetos, as máquinas, as obras, um pouco por todo lado. E isso a mim, obviamente, me deixa extremamente feliz. Não haverá nenhum executivo que consiga levar a cabo todas as obras a que se propõe. Isso aí, podemos estar claros disso. Mas tenho a convicção plena de que dessa forma é que se ganham eleições e os eleitores, obviamente, sabem reconhecer isso, esse trabalho. E têm-no feito. E fizeram-no da última vez, portanto, até outubro próximo temos essa legitimidade para continuar a trabalhar e o futuro a Deus pertence, obviamente. Utilizas muito a rede social Facebook para defenderes a tua dama política. É um bom instrumento? Não. Não. Este não é... O Facebook é uma das armas possíveis e não nos podemos desviar dela nem abdicar dela. Não podemos ser infoscluídos neste momento, nem podemos... os tempos que correm, é mais um veículo de informação. Agora, ele é utilizado de uma das mais diversas formas para propagar boas notícias, para propagar más notícias, para propagar insultos, para propagar elogios. Portanto, e muitas vezes ele é utilizado de forma abusiva. Mas, no cômputo geral, não é uma ferramenta que eu gosto. Agora, obviamente, quem não é visto não é lembrado e temos que estar presentes, obviamente. Da mesma forma que as nossas entrevistas da Sonia do Povo TV vão para lá e é lá que são divulgadas na maior parte dos canais e obviamente que não me escondo disso, mas não gosto, honestamente não gosto. Não gosto porque a facilidade com que se recorre ao insulto, com que se recorre... Não é um sítio onde eu reconheça que o nível da discussão esteja alto. Não, é difícil ter uma discussão com, digamos, em condições, não dá. Não dá porque aparece sempre alguém que manda uma boca, manda qualquer coisa. Portanto, o Facebook já usei muito mais do que uso atualmente e uso pontualmente, mas continuo a gostar, mas não é uma ferramenta que me motive. Não, obviamente, uso porque tenho que usar. O Presidente da Câmara, ao contrário, usa bastante o Facebook? Obviamente que usa e, a meu ver, usa da forma correta, usa para informar. Portanto, e nada do que ele lá coloca não é verdade. Portanto, ele por onde anda, por onde ele passa, ele publica obra. Portanto, e não há forma melhor de nós sabermos o que está a acontecer em Águeda que ir ao Facebook do Sr. Presidente e ver onde é que andam as máquinas, onde é que andam os projetos, onde é que as coisas andam a acontecer. Portanto, e quem ainda não tiver visto, que vá lá e procure o histórico até ao início do mandato, que verá
terá ali uma resenha daquilo que tem sido feito. Como é que gostarias que o movimento político que integras fosse recordado daqui a umas décadas? Recordado, como é que fosse recordado? Recordado como um ponto de viragem em Águeda. E eu acho que, ao nível do poder político, as coisas estão a evoluir de uma forma... Um ponto de viragem porquê? Não interessa Não, dar não. continuidade à obra de Gil Nadais? Não tem nada a ver com Gil Nadais. Tem a ver com, o paradigma político partidário. Se analisares, o Porto, neste momento, tem um Presidente de Câmara independente. Já foi um bastião socialista. Rui Rio ganhou com maioria. PSD. Neste momento tens um independente. Águeda, as coisas surgem da mesma maneira. Mas surgem porque os partidos políticos conduzem os atos eleitorais. É isso. Se analisares, neste momento, o paradigma político dos nossos partidos em Águeda, tens... falo do PS e do PSD, que são os partidos mais representativos, estão completamente fragmentados. Tens o PSD dividido em duas facções, completamente. Tens um PSD que, quando o líder da bancada fala na Assembleia, o vereador do mesmo partido levanta-se e sai, para não ouvir. Tens o Partido Socialista, que vive na sombra de Gil Nadais e vive no estigma de ter visto os 4 elementos do Executivo saírem para dar corpo a um movimento independente. Portanto, estamos a falar de um paradigma político algo estranho, mas quem o força são os partidos, porque os partidos têm uma forma... o 25 de Abril já lá vão 74, portanto, daqui a mais de 40 anos. 40 e muitos anos. 46 anos. 46 anos, portanto, há coisas que têm que evoluir. Portanto, não podemos estar agarrados nem a Sá Carneiro, nem a Pinto Balsemão, nem a Mário Soares. As coisas têm que evoluir e acho que os partidos políticos não evoluíram. Fecham-se na sua cúpula, fecham-se na sua forma de trabalhar e não ouvem, não auscultam as pessoas. E vivem numa sociedade fechada. Os movimentos independentes não. Têm essa mais-valia de ter pessoas de diversos quadrantes, não temos um Conselho Geral, não temos uma Assembleia, não temos nada, comunicamos de outra forma e isso dá-nos muito mais liberdade para pensar, para agir, para discutir aquilo que realmente interessa. E não estamos preocupados com poder. Aqui ninguém anda preocupado com as listas que vão acontecer em setembro. Entendes? E se olhares neste momento o paradigma político em Águeda, anda toda a gente a discutir como é que vai ser, anda toda a gente preocupada, o que vai acontecer em outubro. Nós não pensamos nisso neste momento. Pensamos em trabalhar e levar o mandato até ao fim com o máximo número de obras e com a melhor execução possível. Esta pergunta não estava no alinhamento, garanto. O paradigma político em Águeda também dá mostras de que o Juntos está a cortar com o passado de Gil Nadais? É assim, o Juntos não está a cortar com o passado de Gil Nadais. É uma expressão dele, num dos últimos programas, que falou supostamente que havia algumas obras que ele teria, que não foram feitas. Mas o Juntos, obviamente, neste momento tem um rosto, que se chama Jorge Almeida. E, obviamente, terá a sua forma de ver a política e a sua forma de ver o Conselho. Portanto, e é a dele. E, obviamente, que a sua equipa, que é a mesma equipa que esteve com Gil Nadais, que é a mesma equipa que esteve que é com Gil Nadais. exatamente a mesma equipa, portanto, tem a mesma forma de trabalhar que tinha. Agora, há vetores estratégicos que provavelmente são alinhados, até porque a circunstância 2 não é a mesma que era de há 4 anos atrás. Portanto, acho que isso é uma falácia. Portanto, não tem porquê. Existem os projetos 2 feitos com o atual Executivo, sob a liderança do enfermeiro Jorge Almeida. Existem os projetos já há 4 ou 5 anos, sob a liderança do Dr. Gil Nadais. Portanto, os 2 são os 2, os de há 4 ou 5 anos eram os de há 4 ou 5 anos. Portanto, que muitos deles não foram continuados. Obviamente não, assim, provavelmente se ele também lá estivesse também não os continuaria, se calhar alguns deles não os faria. Em que medida é que a Águeda poderá contar com o teu contributo no futuro? Não penso nisso, não tenho aspirações políticas neste momento que me permitam dizer que quero ser isto ou aquilo ou outro, não, minimamente não tenho. Gosto do cargo que ocupo atualmente. A minha vida profissional também não me permite ir muito além disto, mas gosto da vida política, obviamente. Ocupas um cargo no órgão deliberativo, admites a possibilidade de um dia abraçares uma função política executiva? Neste momento, não. Porquê? Porque a minha vida profissional não o permite e não é um objetivo que eu tenho neste momento. Apenas por aí, mais nada. Daqui a 10 anos não sei. Não faço a mínima ideia. Mas neste momento está completamente fora de hipótese. Humberto,
Chegamos ao final da nossa conversa. Foi um prazer ter-te aqui. Obrigado por teres aceitado o nosso convite. Felicidades para o teu percurso pessoal, profissional e político e até uma próxima oportunidade. Obrigado, todo meu. Humberto Moreira, membro do Movimento Independente Juntos na Assembleia Municipal de Águeda, foi o convidado desta semana da grande entrevista. Na próxima semana vamos ter connosco o recém-impossado presidente do Rotary Clube de Águeda, Filipe Carvalho. É tudo. Boa noite e boa semana. É bom sorrir.